Olá, é um prazer estar aqui com vocês novamente falando sobre terapia vibracional, biorressonância e outras abordagens que possam te levar a um processo mais harmonioso, né? Um sentimento de bem-estar mais completo, tanto no âmbito físico, mental, emocional e energético. Para quem está ouvindo a primeira vez, quando a gente fala de terapia vibracional, eu estou falando de um equilíbrio através do corpo. Eu uso equipamentos de alta tecnologia. Esses equipamentos a gente conecta sensores no seu corpo, pulsos, tornozelos e cabeça. Ele manda uma frequência elétrica muito sutil para o teu corpo. A partir daí, ele faz como se fosse um scan, né? Ele dá uma olhada geral, como você tá. É como se estivesse tirando uma fotografia tua naquele momento. Todos nós somos únicos nesse planeta. Tanto é que quando se colhe o nosso código genético, não tem ninguém igual a gente. Se você põe a sua digital lá no seu RG, também não tem ninguém igual a você. Ninguém vai ter uma informação igual a você, mesmo os gêmeos. Cada um tem a sua energia, tem o seu campo. Quando eu falo de frequência, eu também estou falando de uma digital energética. Estou falando de uma frequência única que cada um de nós temos, que é a soma do que eu sinto, do que eu penso e das minhas atitudes. Isso me torna único no planeta. E quando a gente faz esse scan, quando a gente dá uma olhada nessa energia, a gente consegue avaliar como você está nesse momento. Então, a tua capacidade de se motivar, a tua resistência emocional e psicológica em relação aos problemas, em relação às dificuldades, como é que está teu sistema imunológico e hormonal, se você está se hidratando o suficiente, se você está respirando adequadamente, ou seja, ele dá uma olhada, né? A partir daí faz uma testagem para a gente ver se tem alteração, se tem alergia, se tem alguma toxina, se o teu metabolismo está mais intoxicado, se tem algum desequilíbrio. Ele capta, inclusive, esses equipamentos, o que está acontecendo no teu campo, de uma forma preventiva. Então, às vezes, você está vibrando um problema que você ainda não passou. Então, às vezes, a gente pega, por exemplo, uma gripe, um problema no dente, uma infecção. E às vezes quando eu pergunto, ou a pessoa não passou e vai passar e depois me conta, ou ela já passou por um processo, por exemplo, de infecção fortíssimo, ainda está vibrando aquela frequência, fisicamente não tem nada, mas o que a gente faz? A gente começa a tratar também. Por quê? Porque pode reincidir, pode voltar aquele problema ou no mesmo órgão ou num outro órgão. Então, a biorressonância, ela trabalha numa linha preventiva, ela trata você, né, na própria sessão. A sessão já é uma sessão de tratamento, é uma sessão de avaliação, no sentido de pesquisa, quando tem alguma coisa que você queira olhar mais a fundo, mas se não, ele vai identificando os pontos e já vai indicando novas terapias para serem feitas. Eu tenho um outro equipamento quando você tem um problema físico, né? Esse equipamento, ele vai fazer de novo um scan, primeiro um mapeamento do teu corpo. Ele consegue ver mais de 1.200 pontos do corpo, ele consegue ver o órgão, ele consegue ver as células, ele consegue ver esse órgão de vários cortes, os hormônios que passam por ali, enfim. Ele consegue fazer uma varredura bem completa. E aí, a partir desse scan, a gente começa a estimular aquele ponto. Então, quem tem problema de artrite, artrose, dores crônicas, infecções crônicas, né, de repetição. Então, tem pessoas que sempre têm um problema, por exemplo, uma infecção urinária, sempre tem um problema respiratório. Então, essas pessoas, normalmente, a gente faz, né, a segunda sessão, normalmente eu faço esse scan da parte física. E aí a gente consegue ir estimulando o corpo a se regenerar. Na medida em que eu estimulo o teu campo energético, o físico começa a melhorar.
Imaginem vocês que, igual o corpo físico, tem um corpo elétrico ao redor, né? É uma teia. Na medida que a gente estimula esse corpo elétrico, a gente está também mexendo no físico. A sensação durante a sessão é uma sensação muito prazerosa, de relaxamento, de tranquilidade, dá vontade de dormir, relaxa muito rapidamente, então melhora sono, ansiedade, estresse. A gente trabalha qualquer tipo de problema, problemas emocionais, problemas físicos, então ansiedade, depressão, fadiga crônica, é muito comum aparecer no consultório pessoas que estão assim estressadas ao extremo e muito cansadas, já acorda cansada, mesmo tendo uma boa noite de sono, ela não consegue recuperar. Essas pessoas respondem também muito bem ao tratamento. Se vocês quiserem ouvir alguns depoimentos, entrem no YouTube, Lucy com Y Arantes. Lá tem vários vídeos com muitos depoimentos. Eu tenho experiências com clientes em todas as áreas, problemas físicos, emocionais, problemas inclusive de prosperidade, conflito em relação ao que fazer profissionalmente. Então lá vocês vão ter assim muita informação e o mais importante, é uma terapia que muitas vezes uma sessão é suficiente, às vezes precisa de mais. É óbvio, quando você vai trabalhar mudança, padrão de comportamento, exige de você uma tomada de consciência. Muitas vezes ocorre um salto quântico, você muda. Então você sentou lá, deitou para fazer a sessão. Eu vou contar uma experiência de uma menina que trabalhava comigo. Ela passou por uma situação muito crítica do tio morrer de uma forma que eles acharam que era um assassinato. Ela que viu o corpo na porta da casa dela, então foi chocante, foi terrível, e a polícia identificou como um suicídio. Então foi muito terrível para ela. Ela teve que acompanhar a IML, fazer todo o procedimento, então ela estava traumatizada. E aí, quando ela me conta tudo o que aconteceu, eu pedi para ela ficar em casa, nem vem trabalhar, fica o tempo que você precisar. Só que ela não aguentou. Com 2, 3 dias, ela estava tão desnorteada, ela estava tão assombrada com aquela imagem, que ela veio trabalhar. E aí ela falou, olha, eu não aguento ficar em casa, eu preciso me distrair, eu preciso ver gente, eu falar, eu não tô aguentando ficar sozinha. Aí quando ela veio, eu falei, olha, eu não posso fazer um tratamento, né, uma terapia de luto com você, mas eu posso fazer a biorressonância com você, vamos fazer uma sessão? E aí ela deitou, né, para fazer a sessão, e eu fiz um equilíbrio geral e tratei a questão da perda através do equipamento da biorressonância. E na sequência eu tinha 2 clientes, eu fiz a sessão dela e ela levantou, ok, eu não a vi mais, porque aí você começa a atender e perde a noção, né? Quando eu volto depois do almoço, que eu estava trabalhando lá no computador, ela entra na minha sala e começa a falar, conversando como se nada tivesse acontecido. Aí eu parei, olhei para ela, a fisionomia dela estava diferente. Eu olhei e falei, você tá bem? Aí ela fala, tô ótima. Eu falei, como assim tá ótima? Porque nem eu esperava que ela tivesse ótima, né? Diante do que tinha acontecido. Ela falou, olha, depois da sessão que eu fiz, na hora que eu desci para almoçar, as meninas lá da recepção do prédio perguntaram o que tinha acontecido, que eu tava com o rosto diferente. E eu tô bem, eu tô mais leve, aquele peso, aquela angústia saiu, eu tô conseguindo conversar, eu tô bem, realmente eu tô bem. E aí, lógico, né, nós fizemos mais algumas sessões, mas assim, numa única sessão, ela deitou de um jeito e levantou de outro. Quando isso acontece, a gente chama de salto quântico. A pessoa deu uma virada, como se virasse alguma chavinha lá dentro, e aí você muda, né? Então, diante de uma situação tão caótica, tão traumática como essa, ela teve uma resposta fantástica. Eu vou dar os meus telefones para vocês. Vocês podem mandar um WhatsApp. Quem quiser mais informação, quem quiser entender um pouco disso, telefone 11 98 654 0880,
ou pode ligar no fixo no 11 50 49 08 63. Lá vocês podem deixar o seu nome e telefone, eu vou retornar para cada um de vocês, para a gente poder conversar, tirar as dúvidas. E a única coisa que acontece é que às vezes eu não consigo retornar no mesmo dia, mas eu retorno no dia seguinte. Então podem entrar em contato que vocês vão ter bastante informação. Quem quiser também entrar no meu site, terapiavibracionalsp.com.br, lá também fala bastante, tem bastante informação das técnicas que eu uso, tem os vídeos também postados. E eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida em relação a esse tipo de trabalho. E eu quero convidar vocês, essa é a última semana de inscrição para o grupo online. O grupo começa sexta-feira agora, às 19 horas. Esse grupo, ele vai trabalhar várias coisas. Nós vamos trabalhar 3 grandes áreas da vida. Então, saúde, né, numa visão mais geral. Prosperidade, então o que é prosperidade? Ativar a prosperidade na vida de vocês a partir de um objetivo. E relacionamentos, tudo que diz respeito em relação a você mesmo, então eu vou dizer assim, são relacionamentos intrapsíquicos, né? Como é que você lida com seus conflitos, com seus pensamentos e com as suas relações internas. E relações internas vale pai, mãe, vale todo mundo. E as relações interpessoais, né? Então você com o seu marido, com o seu filho, com o seu namorado, com o seu chefe, com seus amigos, como é que são essas relações? E nós vamos trabalhar várias coisas dentro desses contextos. Como é um grupo, eu vou sempre levar um tema específico. E esse tema diz respeito a 100% das pessoas, cada um dentro do seu contexto. Então nós vamos trabalhar para quê? Para que você tome consciência de determinadas armadilhas ou determinados pensamentos que a gente tem, que geram algumas emoções, e a partir daí, o que eu faço com isso? Então, o objetivo desse grupo, pessoal, é prática. Eu não estou preocupada com teoria para vocês, porque teoria vocês têm bastante, lê bastante, fazem vários cursos. O objetivo é que vocês consigam internalizar uma nova maneira de agir, uma nova maneira de perceber, estar mais consciente das sabotagens que a gente faz. Hoje eu vou falar um pouco de sabotagem com vocês, até para dar uma ideia do que é isso, né? Porque a gente fala, eu me saboto. Então, como é que funciona essa sabotagem interna e o que eu tenho que fazer com ela? É isso que a gente vai trabalhar no grupo. E antes disso, o que eu percebo também é assim, para começar o grupo, eu mando um questionário para você me dizer, dentro dessas 3 áreas, saúde, relacionamento e prosperidade, o que é importante para você, o que você precisa que aconteça, para você realmente ver um resultado do nosso trabalho. E aí eu percebi que a maioria das pessoas tem muita dificuldade em ser objetivos. Então, às vezes, as respostas vêm assim, eu quero melhorar em tudo. E aí fica muito subjetivo. Porque se você não tem claro o que você quer, como é que você vai trabalhar em todos os níveis, inclusive energéticos, se você falar, eu quero tudo. Tudo, né? O que é tudo? Tudo para você pode ser uma coisa, para mim pode ser outra, mas o que é tudo de verdade? E outra, a gente precisa começar a entender que a gente tem que funcionar em coerência, né? Então, eu vou dar um exemplo. Isso eu ouvi de um cliente, né? A gente vai lá na missa e ouve do padre que a gente não tem que falar mal das pessoas, a gente não tem que ficar tirando sarro das pessoas, que isso é ruim e tal. Só que a missa foi na terça, no sábado tava todo mundo tirando sarro de uma pessoa lá no evento que nós fomos, e muito desagradável, e uma das pessoas da família dizia isso. E a outra pessoa ficou meio assim, em estado de choque, tipo, mas qual o problema de tirar sarro? E aí o questionamento tá bom, o que de fato, né, tem coerência para você? Porque às vezes é coerente pensar que não é legal tirar sarro,
Mas emocionalmente é muito divertido, é muito bacana, é desestressante, dá inclusive uma sensação de, às vezes, superioridade em relação àquele que a gente está depreciando, ridicularizando, enfim. Então, fica uma briga entre a nossa cabeça e o nosso sentimento. Se a gente se distrair, você pode ter certeza que você vai fazer aquilo que o teu sentimento, aquilo que é mais forte dentro de você. E quando você fizer com consciência, você vai perceber que tem um pensamento que entra na tua cabeça que a gente chama de pensamento automático. É um pensamento normalmente curto e rápido. Ele entra e esse pensamento, ele vai desencadear uma reação emocional que também vai gerar um comportamento. Então, esse pensamento automático, ele autoriza você a ter uma ação e, ao mesmo tempo, ele libera uma emoção. Eu vou dar um exemplo, né? Vamos pegar essa situação. Então, por exemplo, você vê uma situação que a pessoa caiu da cadeira. Aí não é legal, né? A primeira coisa, vamos ajudar, vamos ver se a pessoa machucou. Esse é o racional, pô. Se eu tivesse caído, eu não vou querer que ninguém dê risada. Mas normalmente as pessoas riem. Depois de um tempinho é que ela vai se tocar, que ela tem que ir lá perguntar se a pessoa tá precisando de ajuda, se a pessoa machucou, se aconteceu alguma coisa. Então, a hora que ela vê essa cena, o primeiro pensamento, isso é divertido. E aí, quá. Né? Dá risada e normalmente fica quieto, ou dá risada e vai lá tentar ajudar. Esse tipo de pensamento, quando ele entra, você nem percebe, você só percebe depois, quando você olha o que aconteceu e quando você tenta identificar o passo a passo, né? Que a gente fala, o que eu senti, por que eu fiz isso, por que eu fiquei dando risada e não fui lá ajudar, o que aconteceu que me impediu de fazer isso. Vamos falar de uma dieta, por exemplo. Você está fazendo uma dieta bem restritiva, você teve um dia de cão terrível, estressante, né? Foi um dia muito chato. Você chega em casa, abre a geladeira e tem lá um bolo para você, assim, olhando para você e dizendo, olha, estou aqui. Só que você tá de dieta, né? Aí você olha a geladeira e fala, nossa, que bolo delicioso. Mas você lembra que você não pode comer. De repente, vem um pensamento do tipo, putz, o dia foi estressante, né? Eu mereço. Esse eu mereço, quando ele entra na sua mente, é a hora que você fala, vou comer só um pedaço. Quando você vê, você comeu metade do bolo, se não o bolo inteiro. Nessa situação, esse pensamento eu mereço te deu uma sensação de prazer, de alívio, quando você olha aquele bolo, para compensar um pouco todo o estresse, toda a tensão que você teve durante o dia. E aí sente aquele alívio e automaticamente você abre a geladeira e pega o bolo. Ele autoriza esse comportamento de comer. Então, assim, os pensamentos automáticos, vocês precisam começar a identificar. Quando eu tenho um padrão de pensamento, e a gente pode falar um padrão de pensamento negativo, quando ele entra, automaticamente, eu entendo isso como uma verdade absoluta, eu não questiono. É tão natural eu merecer um pedaço de bolo diante de um dia tão estressante que eu não questiono isso. Aí, na sequência, o meu comportamento é automático. Eu abro a geladeira, pego o bolo, começo a comer. Veja bem, depois que eu comi o bolo, é que provavelmente eu vou olhar e vou falar, nossa, eu comi demais, ou eu tava fazendo dieta, estraguei minha dieta, ou então começa até a se culpar a partir desse comportamento, nossa, eu não devia ter feito isso, tá vendo como eu não consigo me controlar mesmo. Quando você não faz a escolha, porque o meu objetivo com o grupo é te ajudar na hora que entra esse pensamento automático, que dispara essa emoção, que dispara o comportamento, você tem que questionar. Você tem que ter uma escolha. Se você não faz escolhas, o que acontece? Você mantém o que o pensamento automático está trazendo para você, que esse padrão de pensamento está trazendo. Ou é um alívio, né? Ou você se sente bem, com prazer em comer aquilo,
Ou às vezes esses pensamentos são para te proteger de alguma situação. E quando essa sensação de alívio, essa sensação de prazer, ela fica forte, esse pensamento, a gente chama de uma crença irracional, esse pensamento com padrão negativo, ele se fortalece e cada vez mais ele vai mandar. Então mantém um ciclo vicioso que você não identifica como interromper. A gente precisa analisar esse padrão para poder perceber qual é o pensamento, qual é o tipo de pensamento negativo que você tem que te autoriza a ter esse comportamento inadequado, que te leva a uma sensação de prazer ou uma sensação de proteção. Esse é o princípio do sabotador. E aí a gente pode falar de vários sabotadores, né? Na dieta, dificuldade de dizer não. Quando você, por exemplo, se a gente for falar aqui de sabotadores, a gente pode falar do padrão perfeccionista. O perfeccionista é uma pessoa que fica tão presa nos detalhes que demora para entregar, perde prazo, é uma pessoa chata. É difícil trabalhar com perfeccionismo, porque se ele próprio corrige o texto dele 10 vezes, e se ele lê a 11ª, ele também vai corrigir a 11ª, imagina se ele vai receber um trabalho que ele não vai corrigir qualquer coisa. Então, é uma pessoa muito estressante, muito difícil. Tem a pessoa que é crítica, né? Que sempre tem uma crítica ou em relação a si mesmo ou em relação ao outro. Também é um sabotador. Tem a pessoa que é muito prestativa, que faz tudo para os outros. Chega a ficar sobrecarregada e não consegue dizer não, não consegue falar, olha, eu não quero mais fazer isso, não dá. Tem também a vítima, né? Vocês devem conhecer aquela pessoa que sempre precisa de alguém para resolver a vida dela, que coitadinha, a vida é muito dura para ela não consegue fazer sozinha, então ela sempre tem uma grande dificuldade. Então essas pessoas também demandam muito, que é uma maneira de se sabotar total, ela não dá conta da vida dela. Essa e outras, né? Então, assim, eu tô trazendo isso para vocês porque é isso que nós vamos trabalhar nesse grupo online. É um grupo interativo, é um grupo onde você vai me ver, eu vou te ver, você vai fazer perguntas, não precisa escrever, teclar, nada disso, você precisa de uma boa internet e um aplicativo Zoom. Se você quiser, me manda um WhatsApp, eu vou te mandar todas as dicas. Gente, o custo é muito acessível, todo mundo pode fazer. Você pode pagar R$150 por mês. Serão 12 encontros de 1h30, toda sexta-feira às 19 horas. Esses encontros vão te ajudar a pensar diferente, a se apropriar de um conhecimento para mudar esse jeito automático de ser, esse jeito que a gente quando percebe já foi, já fez, já disse e te incomoda. E só tem uma forma, é tomando consciência. Então, os grupos vão te ajudar significativamente para você fazer essa mudança. Entre em contato. 11 98 654 0880 ou 11 50 49 0863. Ou entrem no YouTube para ver os vídeos, para entender um pouco mais do meu trabalho. Lucy com Y Arantes. Pessoal, um grande abraço. Até semana que vem.